E aí, Beatlemaníacos, como estão? Tudo bem? Eu sou o Léo e seja bem-vindo ao Beatlemania Time. Bom, se você clicou nesse vídeo é porque você quer descobrir as 10 curiosidades mais incríveis que todos os fãs de Beatles devem conhecer. Bom, ficou curioso? Quer saber quais que são elas? Então vem comigo e acompanhe o vídeo. Bom pessoal, obviamente existem muitas outras curiosidades sobre os Beatles, mas para esse vídeo eu separei as 10 mais incríveis de todas. Se você já quer saber quais são elas e ficou curioso, já deixa o seu joinha aí embaixo. Então vamos para a primeira. Primeira curiosidade é que o Ringo nem sempre foi o baterista oficial dos Beatles. O que acontece? Quando eles tinham a banda, lá no começo de 58, eles tocavam em alguns lugares lá de Liverpool, alguns clubes da cidade, mas toda vez que eles iriam tocar, eles tinham um cara emprestado, um baterista emprestado, mas não tinha um cara fixo na banda. Mas isso teve que mudar em agosto de 1960, quando os Beatles tiveram que ir lá para ficar os 4 meses e meio em Hamburgo, né, lá na Alemanha. Então eles precisavam de um cara fixo. E aí o Paul conseguiu o contato de um dos bateristas que já tocavam com ele lá. A mãe desse cara era uma das donas dos clubes que os Beatles tocavam, né? O nome do cara era o Pete Best. Ele fez o teste um dia antes e conseguiu, e aí eles foram para Hamburgo com esse cara, beleza? Segunda curiosidade, as primeiras letras da canção emblemática de Paul McCartney e Yesterday foram Scrambled Eggs, que seria omelete ou ovos mexidos aí, né? Porque quando você é um compositor e você tem a ideia para sua composição, para sua música, imediatamente você já quer gravar, já quer ter um gravador ou um papel para você escrever para que você não esqueça essa melodia, né? Só que no caso de Paul foi um pouco diferente, porque quando ele pensou nisso, ele estava dormindo, estava tendo um sonho, e ele pensou na melodia de Yesterday. Quando ele acordou, não tinha um violão ou um piano perto dele. Então o que ele fez foi colocar o seu café da manhã na letra, na melodia, para ele não esquecer. E aí ficou mais ou menos assim a letra na época, né? Scrambled eggs, love, I love scrambled eggs. Bom, ia ficar muito engraçado, né? Bom, vamos lá. A terceira curiosidade é que existe uma canção dos Beatles que foi gravada apenas por John e por Paul. Em 69, Lennon teve uma ideia repentina para uma canção e ele quis gravá-la imediatamente. Só que, nessa época, o George estava em viagem de férias e o Ringo Starr estava gravando um filme. Então apenas tinha disponível o Paul. Então o John e Paul foram para o estúdio da Apple. O John cantou a música e tocou guitarra, e o Paul McCartney tocou bateria e o contrabaixo dessa música. Essa música é intitulada como The Ballad of John and Yoko, uma composição do Lennon que foi lançada como single lá na Inglaterra. A nossa quarta curiosidade é que os Beatles nem sempre foram chamados de Os Beatles. Quando o Lennon criou o grupo lá em 58, ele estudava no colégio Quarry Bank. Então ele achou que colocando o nome da banda com o nome parecido do colégio traria mais visibilidade. Então ele criou o nome da banda como The Quarrymen. Só que isso teve que mudar em 1960, quando tiveram que ir para Hamburgo e quando o Paul e o George Harrison já estavam na banda. E como o Lennon não estudava mais no Quarry Bank, não fazia muito sentido ele utilizar ainda o The Quarrymen como nome da banda. Foi aí que eles mudaram para The Beatles. A nossa quinta curiosidade é que quando o Lennon foi gravar o cover de Twist and Shout, ele quase perde sua voz. Quando os Beatles foram gravar o disco Please Please Me, que é esse que está aqui atrás de mim, os Beatles levaram apenas 12 horas para gravar as 13 canções do álbum. Sendo que o John pediu para deixar o cover de Twist and Shout por último, pois era uma música que iria exigir muito de sua voz e ele preferiu deixar por último. Ele teve que até chupar aquelas balas de menta, tipo a bala Valda, para ele conseguir cantar melhor. Tanto que quando a gente escuta a versão, a gente consegue perceber como sua voz está bem estridente, está bem rasgada na música. A sexta curiosidade é que a primeira canção dos Beatles gravada em estúdio, que foi composta por eles, é uma música de George e de Paul, chamada Inspire of the Danger, né? Na época, o Paul já dizia para os meninos que eles tinham que gravar suas próprias canções, não ficar fazendo apenas covers. Então, eles tiveram a ideia de começar já a compor desde cedo. Então eles conseguiram compor essa canção, George e Paul, e eles gravaram no estúdio. E o Paul disse que ele se inspirou para escrever essa música em uma canção do Elvis. Sétima curiosidade é que nenhum dos Beatles sabiam ler partitura. Por que eu tô colocando essa curiosidade? Muitos músicos dizem que para você ser um cara de sucesso, ser um músico profissional, de respeito, você precisa saber ler partitura. Que é isso aqui, essas linhazinhas, né? Com as notas e o tempo da música. Só que nenhum dos Beatles sabiam ler e dá pra gente perceber que isso não fazia diferença nenhuma pra eles, pois eram grandes instrumentistas. Principalmente o Paul, que tocava vários instrumentos, então dá pra ver que pro cara ser bom, não necessariamente ele tem que ler uma partitura.
A nossa oitava curiosidade é que os Beatles foram negados pela gravadora Decca Records. Em janeiro, quando os Beatles estavam à procura de um estúdio para gravar o seu primeiro disco, Please Please Me, eles entraram em contato com essa gravadora Decca Records, só que o pessoal disse exatamente assim para eles, que grupo de guitarristas não iriam fazer muito sucesso, tinham tudo para ter um fim e tal, e ele negou os Beatles na cara dura e preferiu gravar com outro grupo lá, local, e que era mais barato. Então os Beatles, o Brian Epstein, conseguiu para gravar na EMI, que é a gravadora onde eles conseguiram gravar a maioria dos seus discos aí. E eles foram para a EMI e gravaram lá. Aposto que o pessoal da Decca Records ficou bem chateado com essa ideia. A nossa nona curiosidade é que em 1966 os Beatles anunciaram que não iriam mais fazer shows, não iriam mais fazer turnês ao vivo, né? Isso na época causou um alvoroço muito grande porque o Lennon disse na imprensa a intuição dos Beatles era apenas fazer músicas, focar no estúdio e poder experimentar o que quisesse, e também porque estava sendo um pouco complicado eles fazerem a apresentação ao vivo, já que os fãs não iriam para ouvi-los e sim para vê-los, então era muito barulho, muita gritaria, não dava nem para eles se ouvirem no palco, então era muito difícil de fazer o show. Tanto que Ringo disse uma vez que quando ele estava em um show, ele perdeu o compasso da bateria, né, o tempo da música, e para ele se encontrar novamente, teve que olhar os pés dos meninos, conforme eles batiam no chão, ele falou assim, então esse é o tempo da música, e ele conseguiu se encontrar. A nossa última curiosidade é que apenas no disco 3, a Hard Day's Night, que contempla apenas músicas originais, de autoria própria dos Beatles, tá? Porque no primeiro e segundo disco, os Beatles utilizaram sim canções autorais, canções muito famosas inclusive, só que colocaram alguns covers também. Apenas no disco 3, que é o Hard Day's Night, que ele contempla só música própria, tá? E pegando um gancho aqui, ó, fazer uma curiosidade a mais aí pra vocês, os Beatles gravaram o terceiro álbum e tava na correria, porque o Hard Day's Night foi lançado junto com o filme, então tinha entrevistas, tinha shows, tinha muita coisa pra eles fazer. E a EMI disse pra eles que precisavam de mais um disco até o Natal, ou seja, até o fim daquele mesmo ano, né? Foi o ano de 64. Só que os Beatles não tinham material pronto para fazer isso, não tinham algo que pudesse entregar um disco completo só de músicas autorais. Então eles voltaram a utilizar covers em seus discos, claro que o disco 4 contempla músicas próprias muito famosas, mas também tem músicas cover. E eles viram que ele estava sendo tratado pela gravadora como um produto lucrativo, né? Algo que vender dava dinheiro ali para a gravadora. Tanto que o nome do quarto álbum é Beatles for Sale, né? Que seria Beatles à venda. É muito massa. Bom, pessoal, essas foram as 10 curiosidades mais incríveis que todo fã de Beatles deve saber. Bom, você curtiu? Gostou de descobrir algumas dessas curiosidades? Se alguma delas que eu falei você não conhecia, deixa um comentário aí embaixo falando qual dessas você não sabia. E se tem alguma que eu não mencionei no vídeo e você queira compartilhar, pode comentar aí também, beleza? Então já se inscreve no canal pra gente continuar acompanhando, pra gente continuar sabendo mais histórias sobre os Beatles. E é isso aí, Beatlemania. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau!